Alunos que batem continência, policiais trabalhando como monitores e regras para fiscalizar desde a aparência até o comportamento dos estudantes. 100 escolas estaduais de São Paulo vão adotar o modelo cívico-militar a partir do segundo semestre de 2025. O projeto do governador Tarcísio de Freitas segue uma tendência que se espalha por todo o país. O número de escolas cívico-militares ou militarizadas vem crescendo tanto nas cidades e estados governados pela direita quanto naquelas governadas pela esquerda. Mas por que esse modelo tem se espalhado e o que essas escolas têm de diferente das outras? Eu sou Jéssica Bernardo. E eu sou Valentina Moreira. E neste vídeo a gente vai te explicar por que o modelo militarizado vem crescendo em todo o Brasil. Uma das primeiras informações importantes sobre esse assunto é que uma escola cívico-militar não é a mesma coisa que uma escola militar, apesar das duas terem agentes de segurança trabalhando nos colégios. As escolas militares são administradas pelas Forças Armadas e pelas polícias de cada estado e são financiadas pelo Ministério da Defesa ou pelas Secretarias da Segurança Pública. Elas têm como foco atender filhos de militares e abrem uma parte das vagas para alunos em geral, que precisam prestar um processo seletivo para estudar nelas. É o que acontece, por exemplo, no Colégio Militar de Brasília, que pertence ao Exército. Já as escolas cívico-militares são financiadas pelas Secretarias da Educação, ou seja, apesar dos militares trabalharem nesses colégios, eles são pagos com a verba da educação. Essas unidades, em geral, custam mais caro do que uma escola comum. No Brasil, há vários modelos de escola cívico-militar. Quem estuda o assunto diz que o primeiro projeto desse tipo começou entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, quando então o governador de Goiás, Marconi Perillo, criou o Colégio da Polícia Militar do Estado. Numa tentativa de repetir o modelo dos colégios das Forças Armadas, Goiás passou algumas das escolas públicas do estado para a administração da Polícia Militar, como explica a professora da UNB, Catarina de Almeida Santos. Quando surge lá em Goiás, surge com a Polícia Militar fazendo direção disciplinar, direção praticamente administrativa e também a questão dos monitores. Com regras rígidas de comportamento para os alunos e uma rotina de práticas militares, como bater continência, o projeto ganhou força em Goiás e acabou se espalhando de diferentes formas pelo resto do país. Então o estado de Goiás tornou-se referência nesse modelo, mas ela começa espalhando para o estado do Amazonas, para o estado da Bahia, né, e vai crescendo. Então a gente tinha muitas essas experiências em determinados estados. Você tinha algumas experiências mais isoladas no estado do Mato Grosso, o estado do Amazonas tinha uma quantidade maior, o estado da Bahia começou a fazer na rede estadual, né? Depois expandiu para a rede municipal no estado da Bahia. Em comum, as cidades e estados que adotavam o modelo, como o Paraná, repetiam as mesmas justificativas, de que a militarização aumentaria a segurança nas escolas e melhoraria o ensino. Então a ideia também é criar esse ambiente muito mais saudável para quem trabalha nas escolas e também para os alunos que possam, de alguma maneira, ter um conhecimento em cima dessa disciplina, no sentido de ser mais rígido, para que ele possa levar isso para a sua vida. Mas é a partir de 2019, quando o governo Bolsonaro cria o PSIM, Programa de Escolas Militares, é que acontece a expansão do modelo. Esse programa leva a militarização para 216 escolas e acaba impulsionando a criação de projetos próprios em cidades e estados do país. Hoje, mais de 1.000 escolas adotam o modelo, segundo pesquisadores do tema. O professor Fernando Castro, da Faculdade de Educação da USP, diz que fatores como o conservadorismo e a relação do Brasil com a figura do militarismo ajudam a entender por que esse modelo se espalhou com tanta força. Essa representação, né, do militarismo como uma coisa que traz ordem, que traz sucesso, etc., ela nunca desapareceu, né? Ou pelo menos ela nunca foi ocupar o espaço que ela tinha que ocupar, né? Que não é o espaço todo da sociedade. Os períodos eleitorais, eles são particularmente importantes, né, nesses processos de militarização, sabe? Por quê? Porque você tem aí os prefeitos, os governadores, etc., que estão aí acionando esse eleitorado, né? Conservador, reacionário e tal, né? Então é isso, vamos criar a escola militarizada, é isso, em 2025, um ano antes da eleição, né? Então assim, o Tarcísio não está fazendo isso, né, à toa, né? Mas, apesar do aumento de escolas desse tipo, o modelo cívico-militar é cheio de polêmicas e divide opiniões. As escolas militarizadas têm regras rígidas para os alunos, que vão desde o quesito comportamento até a aparência. É comum que os estudantes sejam proibidos de usar penteados como o moicano, por exemplo. Piercings e adereços como o tererê costumam ser vetados. Os alunos têm ainda uma rotina rígida, que inclui práticas militares como hastear a bandeira e marchar.
e são cobrados pelos agentes de segurança para respeitarem as regras com ameaças de punição nas escolas. Távila Souza Santos estudava na Escola Estadual Professora Lígia Maria de Magalhães, em Belo Horizonte, quando ela foi militarizada. Então, quando eu entrei no Lígia, eu vi essa diferença muito grande de uma escola assim, que não tinha essa rigidez muito bem alinhada. Depois que o cívico-militar entrou, eu vi que teve essa rigidez, essa disciplina mais alinhada em relação à escola. Eu notei que a escola ficou um pouco melhor, né, o sistema, porque, querendo ou não, cobrava mais do aluno ali de estar presente, pontualidade, uniforme, não entrava sem uniforme. Também tinha uma pontualidade na hora do intervalo do recreio. Já Isadora Caetano, que matriculou o filho Vinícius na Escola Estadual Princesa Isabel, também em Belo Horizonte, disse que teve uma experiência bem diferente. Os meninos são bem regrados, igual na sala. Ele não podia sair fora da sala para fazer o xixi dele, fora do horário. Aí tinha um dia que ele chegava lá em casa molhado. Eu falei, Vinícius, o que está acontecendo? Você tá fazendo xixi na calça, tá com 8 anos, nem quando eu tava te desflaudando você tava. Aí, não, é porque não pode sair da sala sem estar no horário. Sabe, isso aí eu fiquei, deixou muito a desejar. O Metrópolis encontrou outros relatos parecidos entre ex-alunos de escolas militarizadas. Polêmicas em escolas cívico-militares já noticiadas também envolvem episódios de racismo e até assédio sofrido por estudantes. Quem defende o modelo diz que ele ajuda a melhorar os resultados educacionais e que os problemas são casos isolados. Já especialistas em educação têm uma opinião diferente. Na prática, o que aconteceu foi um processo de exclusão, né? Ou um processo de seleção de quem permanece nessa escola, de quem entra nessa escola, se a gente começa a olhar o primeiro estado, o estado que primeiro começa a fazer isso. Então, você teve uma expulsão do público da escola pública dessa escola, né? Você muda o público dessa escola, e aí o que acontece? Os estudantes que tinham rendimento baixo foram expulsos dessas escolas, os que tinham rendimento médio permaneceram com rendimento médio e os que tinham rendimento alto, né, permaneceram com seu rendimento alto. Então, a questão da melhoria daquilo que seria a qualidade para entregar melhores resultados, ela não se efetiva pela participação da polícia, mas por tirar da escola os estudantes que potencialmente têm os menores resultados, que são os estudantes com menor, né, em condições socioeconômicas vulneráveis, né, aqueles que tinham mais dificuldade de aprender por conta das suas condições sociais, econômicas, raciais. Partidos políticos e entidades tentam barrar a expansão das escolas cívico-militares no país em ações no Supremo Tribunal Federal, mas até agora o STF não tem data para julgar esses casos. A última decisão sobre esse tema é de novembro de 2024, quando o STF liberou o programa aqui em São Paulo. Esse assunto ainda deve voltar a ser discutido no Supremo, por isso, não se esqueça de se inscrever no YouTube do Metrópolis e acompanhar o nosso portal para ficar por dentro de todas as atualizações sobre esse assunto. Até a próxima. Tchau, tchau.